Olha só que interessante. No mercado de papel e celulose, a gente tem duas gigantes brasileiras, mas que estão seguindo jornadas completamente opostas. De um lado, uma empresa que aposta tudo na força do mercado interno, do outro, uma gigante com os olhos no mundo todo. Vamos entender essa história. Então, a pergunta que não quer calar é: entre Irani e Klabin, com esses caminhos tão diferentes, qual delas tem a melhor tese de investimento? A resposta, como a gente vai ver, não é um simples essa ou aquela. Depende muito do que se está buscando. Dá para dizer que o setor está numa verdadeira encruzilhada. As análises mostram uma diferença muito clara entre a estratégia da Irani, focada aqui dentro do Brasil, e a da Klabin, que está totalmente exposta ao cenário global. E é essa diferença que define todo o jogo. E aqui está o pulo do gato. A Irani concentra toda a sua energia no mercado brasileiro de embalagens. Sabe, um mercado mais previsível. Já a Klabin, bom, a Klabin joga em outra liga, um jogo global, totalmente ligada nas variações do preço da celulose, do câmbio. São dois mundos, de verdade. Agora, vamos fazer o que a gente gosta, deixar os números contarem a história. Porque quando a gente coloca os dados lado a lado, o abismo de escala entre as duas e o porquê de cada estratégia ficam muito, mas muito claros. Vamos começar com a Irani. A receita trimestral dela fica ali na casa dos 430 milhões de reais. É um número bem sólido que mostra direitinho como a operação dela é focada e eficiente. Agora, se preparem para ver a Klabin. A receita trimestral dela salta para cerca de 5,4 bilhões de reais. Sim, bilhões! É mais de 10 vezes o valor da Irani. Essa diferença de tamanho é impressionante. E é o ponto de partida para a gente entender tudo. Olhando essa tabela, a gente vê mais coisas além da receita. A Klabin, por exemplo, tem uma margem EBITDA um pouco maior, de uns 39%, o que mostra uma eficiência incrível para uma operação desse tamanho. Mas aí a gente olha para o endividamento. A dívida da Klabin é de 3,7 vezes o seu EBITDA, quase o dobro dos dois zeros da Irani. E essa alavancagem maior tem uma consequência direta, que a gente vê ali na última linha, os dividendos. A Irani se destaca demais, pagando um retorno bem mais gordo, entre 9% e 10%. Ok, vamos aprofundar um pouco na tese da Irani, a campeã do mercado doméstico. A estratégia aqui é muito clara: ser eficiente, ter foco e, claro, gerar um belo retorno para quem investe. Os pontos fortes da Irani são bem fáceis de entender. Ela é muito forte no mercado brasileiro de papelão ondulado, a dívida dela é baixa, o que dá uma tranquilidade financeira, e tem o Projeto Gaia, que é um passo importantíssimo para melhorar o controle de custos. Juntando tudo isso, sobra mais dinheiro para uma política de dividendos bem agressiva. E esse gráfico aqui, nossa, ele praticamente grita esse último ponto. O dividend yield da Irani ali na faixa de 9 a 10% é quase o dobro do da Klabin. Para quem foca em renda, a diferença é brutal. Agora a gente vira a chave. Vamos falar da Klabin, a titã global. Aqui o papo é outro. A visão é de longuíssimo prazo e ela é toda construída em cima de uma escala monumental e de muita diversificação. Essa imagem diz tudo sobre a Klabin. Ela está terminando um ciclo de investimentos assim gigantesco, se preparando para competir no cenário mundial por décadas. É um jogo que exige paciência e, claro, muito escala. Então, os pilares da Klabin são basicamente sua escala absurda, a diversificação de receita, que vai de celulose a papéis e embalagens, e uma presença internacional muito forte. E o foco principal agora, depois de tanto investimento, é um processo bem claro de desalavancagem, ou seja, pagar as dívidas. E o que é desalavancagem? É bem simples. É o processo de reduzir o endividamento. E a Klabin está fazendo isso direitinho. Os dados mostram que a relação dívida/EBITDA em dólar já caiu de 3,9 para 3,3 vezes. Isso mostra disciplina e é o que pode, lá na frente, destravar um valor enorme para a empresa. Com tudo isso na mesa, a gente chega na escolha de quem investe. Qual desses caminhos, qual dessas histórias faz mais sentido para cada objetivo financeiro? Porque, claro, nenhuma estratégia vem sem riscos. No caso da Irani, o risco é a dependência grande da nossa economia aqui no Brasil e também do custo das aparas de papel. Já para a Klabin, a grande questão é a volatilidade dos preços da celulose no mundo e, claro, a dívida mais alta nesse momento. Então a escolha se resume muito ao perfil de cada um. A Irani é para quem busca uma renda maior com dividendos agora, mais previsibilidade e menos risco financeiro. Já a Klabin é para quem mira num crescimento estrutural de longo prazo, quer diversificação global
e tope esperar o valor que pode ser liberado conforme a dívida for caindo. E olha, tem uma citação da fonte que resume isso com uma perfeição. A escolha entre as duas depende menos de qual é melhor e mais do perfil do investidor, renda e previsibilidade, ou crescimento estrutural com maior volatilidade no caminho. É exatamente isso. E isso tudo deixa a gente com uma grande pergunta para o futuro do setor. Será que a agilidade de uma empresa focada no mercado doméstico vai acabar superando o poder da escala global? São duas teses, dois caminhos, e só o tempo vai dizer qual estratégia vai se sair melhor no final.